Livro novo, mas não é novo. Continua sendo Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versos de 1 a 8. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Revoltou-se Moabe contra Israel, depois da morte de Acabe. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há, por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Como julgam ser o homem, que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era um homem cheio de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Nós rogamos a tua direção a fim de que ouçamos a tua voz. Ajuda-nos nisso, no nome de Jesus. Amém. O pequeno rascunho é o seguinte. O pequeno rascunho é... Nós colocamos essas leituras, o Salmo 46 e a leitura lá no Evangelho de Marcos, porque nos dois casos as pessoas não sabiam exatamente com o que estavam lidando. Claro, quando a gente diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, que bom que Ele é, mas nem sempre a gente recorre a Ele. E no outro caso, na outra leitura, é que eles estavam querendo fazer algum jejuar quando Jesus estava presente. Então eles não tinham ideia exata de quem era Jesus Cristo. Por isso eles estavam fazendo o que estavam fazendo, cheio de ciúmes e brigando e arrumando confusão. Essa é uma questão da liturgia. A outra é do texto. O texto você tem um embate de ordens, o rei da ordem, Deus da ordem. Então, o rei da ordem, ide consultai, Deus da ordem, ide voltai. Quem que manda nesse pedaço aqui? Então, e aí fica claro quem manda. E aí tem duas repetições fortes, tem uma terceira que está na outra pregação, vai estar, né? Mas é a repetição desse texto de não há Deus em Israel. E aí então a fala de que, olha, você subiu para a cama? Então, de lá você só desce morto. Tem essa fala. Então são essas repetições que dão o tom de que também Acasias não estava entendendo o presente de Deus. E por isso veio o título de Quando a Caixa é mais importante do que o presente. Ok? E aí daí veio o que virá agora. Tá bom? Brinquedos sempre foram um desafio. Tem até um brinquedo que eu sonho em comprá-lo de novo, só para mim. É um brinquedo de muito tempo atrás, de uns 15 anos atrás. Um dia, quem sabe, se já não tiverem parado de fabricar. Mas, rapaz, eu gosto muito daquele brinquedo. As crianças não deram a menor bola para o brinquedo. A menor bola para o brinquedo. E a culpa não é delas. A culpa é sempre de quem escolhe o brinquedo. Eu escolhi para uma fase da vida deles que não tinha vínculo, ligação, nada. Somos nós, os adultos, que nos impressionamos às vezes com os brinquedos, e se deixassem, nós ficaríamos brincando com os brinquedos. É que nem pai que compra PS4, entendeu?
Chega para lá, filho. Chega para lá que eu vou ver como é que é o jogo aqui. Qualquer pai e mãe conhece a frustração de ter comprado um presente muito legal e a criança ter ficado mais impressionada com a caixa de papelão e o papel de presente. Frustrante, não é? E o adulto pensa de modo simples. Ele olha e fala assim: o robô que foi comprado, ele é tão especial que ele precisa de cuidados para brincar. Tira a mão, ei, não é assim que liga, não mexe, vai com cuidado. Fala assim, uai, que raio de brinquedo é esse? Era melhor não ter dado. Ou então o brinquedo até vira uma ameaça. Se não cuidar bem deste brinquedo, que eu gosto tanto, você vai ficar de castigo, não vai no aniversário do seu amigo. Mas é o pai e a mãe que gostam do brinquedo, mais do que a criança. E tem um problema, não é? Quando a gente ganha robôs. Eu perdi a conta de quantos robôs eu ganhei na vida. Muitos. E logo perdi a graça, porque eu só tinha que ligar a chavinha. E ele andava. Na época nem falava, né? Só fazia barulhinho. Então ele só andava. Aí você ficava olhando ele andar. Depois que você olhou uma vez andar, acabou. Que graça tem aquilo? Que minha mãe não ouça esse sermão, não é? Mas era isso. A gente só aperta botões e faz mais o quê? A vida de muitos adultos se resume a apertar botões. Por isso que ele não liga. Chega uma idade que é só com o controle remoto na mão. Você não faz mais nada. Um dia você vai virar um personagem do Wall-E e vai ficar rolando pelo chão só usando um controle remoto. Mas uma criança, ela não quer só apertar um botão. Agora, com a caixa de papelão e o papel de presente, você pode criar um foguete, um fogão, um filtro, um facão, qualquer coisa. E se deixar usar cola e tesoura, então, acabou. Fica solta totalmente a imaginação. Enquanto isso, o adulto olha a sua cria e se frustra. Onde foi que eu errei? Como é que essa criança não consegue apreciar a beleza desse brinquedo novo? Claro, à medida que o adulto amadurece, que a gente sempre espera que isso aconteça, não é comum, mas a gente espera, ele percebe a bobagem que fez, que ele errou a faixa etária. Muitos erros de cálculo de brinquedo, eles são cometidos pelos próprios adultos, que se esqueceram do que era ser criança e ignoram as diversas etapas pelas quais elas passam à medida em que envelhecem. Mesmo porque depois que a gente cresce, você só usa a palavra envelhecer para depois dos 30. Morre de medo. Então você só usa a palavra envelhecer para depois dos 30. E olhe lá, que é quando começam a perceber em si mesmos as marcas do tempo. Mas a criança de 4 meses, gente, uma criança de 6 meses é mais velha. E uma criança de 1 ano é bem diferente de uma criança de 1 ano e meio. É a gente que não consegue mais enxergar isso às vezes. Adultos costumam não perceber essas distinções etárias, porque as crianças, para eles, brincam de baciada. Você junta várias faixas etárias, eles brincam de baciada. Então, talvez não faça muita diferença, pensam. Esquecem que cada criança, ela está se apropriando das alegrias e tristezas da brincadeira ou das frustrações individualmente. Bem, mas gostar da caixa de papelão e não do brinquedo nem é um pecado. Não está nem errado. Pode apontar até para um caminho de criatividade mais desenvolvido. Entretanto, há casos nos quais o formato importa bem menos do que o conteúdo. Imagina a cena. Um rapaz compra as alianças e compra um anel e dá para a moça. E ela se encanta com a caixinha. Segura aqui. Olha que caixinha legal. É tudo que você não espera, né? É um sinal. Gostou da caixinha? É um sinal. Pega o anel de volta, sai sem graça e vai para casa. Gostou da caixinha? Você sabe que está errado, porque não era a caixinha. Ou então chega o livro tão esperado e você fica lá. O livro chega e você fica estourando plástico bolha. Já leu? Não, eu estou acabando aqui as bolinhas. Mas você nem começou? Não, está divertido aqui. Fala, tem algo errado, né, cara? Ou então você presenteia um tablet da Samsung
chamado de tablet, né? E a pessoa usa como tábua de carne, que é um vidro tão resistente, né? Que você vai fatiando, vai, lava, fica bonito, não fica? Ou então, homens ou mulheres com um corpo escultural, mas que não tem a palavra de Deus como fonte das conversas e da vida. E aí me lembra uma cena do filme Os Incríveis. A mulher elástico, dia do casamento, ele chega atrasado, porque ele tinha que fazer um serviço super. E aí, quando ele chega, ela diz assim para ele: para esse casamento funcionar, você vai ter que ser mais do que super. Porque não adianta ter um corpício, entendeu? Tem que ter mais coisas para poder fazer um casamento funcionar. Hoje o nosso texto nos ajuda a responder a pergunta que foi feita lá. Não há Deus em Israel? Só que eu vou usar a seguinte pergunta: Deus não atua aqui em Brasília? Deus não atua aqui em Brasília? E é disso que a gente vai ver o que aconteceu. Para isso eu vou fazer um mapa do texto e depois vou dividir entre Elias, um presente de Deus. Depois a gente vai ver que a lei é um presente de Deus. E finalmente, fechando tudo, já sabe, né? Jesus é um presente de Deus. Então a gente vai seguir nessa toada, tá bom? Mas não antes de passar pelo mapa da passagem. Quando a gente abre um livro novo, a gente tem que passar por um mapa para ver onde é que a gente vai pisar. O segundo livro dos Reis, ele faz parte dessa herança bíblica do povo de Deus. Quando eu falo povo de Deus, vocês sabem que somos nós, né? Atualmente. Todos aqueles do passado, mais nós. Mais nós, fica bom. Só que quando você lê, você já está vindo nessa toada do primeiro livro dos Reis, e agora está no segundo, e você fica se perguntando, quem é que se importaria com pessoas que escolheram outras vozes, outros deuses? Quem é que se importaria com isso? Vai com Deus, a gente falaria, né? Quem se importaria com gente que opta pelo conchavo político e outros atalhos como caminho de salvação? Vai, some. Quem se importaria com gente que prefere sempre caminhos de morte? Morra. Preferem consultar os mortos e não o Deus vivo? E a resposta vocês já sabem: Deus se importa. Deus se importa. E isso nos interessa. Os livros dos reis de Judá e Israel alertam acerca do caminho seguro e sempre apresentam opções de vida em lugar de morte. Todos os acontecimentos políticos do livro, porque tem de sobra, mas quando a gente fala acontecimentos políticos, a gente está dizendo acontecimentos sociais, econômicos, jurídicos, estéticos, éticos, engloba tudo isso. Todos os acontecimentos políticos, eles são vistos a partir do relacionamento do líder e da nação com Deus. É assim que é para ser visto. Como é que é o relacionamento dos líderes e da nação com Deus? Com este relacionamento em perspectiva, é que a nossa fé é sempre desafiada. Se há algo que Deus nos ensina nestes livros, é que as catástrofes, elas não são simplesmente acidentes políticos, mas expressões da vontade e do propósito de Deus. Alguma coisa que a pessoa faz, é como fizeram, mataram Jesus, mas ele se entregou para ser morto. Ninguém lida com o assunto de vida e morte sem que passe pelas mãos do nosso Deus. Bom, é assim que esse escritor do segundo livro dos Reis, capítulo 1, apresenta os anos finais da dinastia de Onri, que aliás chega ao poder, estava aquela loucura, não é? Um chega ao poder por um golpe de Estado, já no caso de Onri ele tenta estimular o povo e quase acontece uma revolução. Era assim que estava acontecendo o reino do norte. E durou bastante, Onri, seu filho Acabe e agora seu filho Acasias. Uma geração que estava sob o julgamento de Deus. A apostasia de Acasias, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, ela é ilustrativa da contínua decadência geral da casa de Acabe, da nação de Israel. No nosso texto hoje, parte da apostasia de Acasias consistiu
no pedido de um oráculo a um Deus estrangeiro. E esse é o aspecto destacado no discurso. Ele pede um oráculo a um Deus estrangeiro. Ele não conseguiu entender o primeiro ponto, que é: Elias era um presente de Deus. O profeta era um presente de Deus. O Deus verdadeiro chamou seu profeta Elias e lhe disse o que anunciar. Porque Deus sempre revela o seu segredo aos seus servos, os profetas, para que eles proclamem. Você vai ouvir isso mais tarde lá com o profeta Amós. Elias, então, ele anuncia. Os soldados ou mensageiros de Acasias anunciam ao rei. Você vê que não tem no texto Elias falando com os mensageiros. Já foi direto para esse ponto. Mas quando eles anunciam para o rei de volta, o rei não deu a menor bola para o conteúdo da mensagem. A frase vinda de Deus por meio do profeta: da cama na qual você se deitou, dela não descerá, mas certamente morrerá. Se eu ouvisse um negócio desse, rapaz, eu ia apavorar. Quando falam assim: está com calombinho aqui na nuca, morri. Não é? Você já começa a ficar meio mal, meio para baixo, não sei, a vida está estranha. Por quê? Cara, foi só um calombinho, é gordura, entendeu? É uma gordura, não é nem na carótida ainda. Poderia ser. Mas a gente vai ficando apavorado. Chega um profeta de Deus e fala um negócio desse, e Elias não era pouco conhecido como profeta de Deus, era reconhecido. Ouvir algo assim, rapaz, é um conteúdo assustador. É um julgamento da parte de Deus. Eu não sei, cristão, se você pensa nisso, mas pensando em toda essa história de caixa e presente, forma e conteúdo, você deveria considerar ouvir os sermões como Deus verdadeiramente falando com você por meio dos profetas que vêm aqui anunciar. Perceba que nessa caminhada toda, de como que o pecado endureceu o coração de Acasias e dos outros da geração dele. E acontece do mesmo jeito para todo mundo. Quando o coração vai sendo endurecido, os anos vão passando, sem que você consiga desenvolver a sua vida como filho de Deus. Simples assim. Você não consegue, usando a nossa nomenclatura, como discípulo de Jesus Cristo. Você fica travado. Na verdade, à medida que a pessoa se distancia de Deus, ela faz escolhas cada vez mais catastróficas, mas ela não percebe que sejam catastróficas. Eu sei que usar essa palavra parece exagero, né? Catastrófico é muito forte. Parece gente capotando espinho. Não chega a tanto. É bem pior. É bem pior. Sua vida parece que vai bem. Vai bem, obrigado. Vocês têm uma cara boa, cara de que a vida vai indo bem. Pelo menos no superficial assim. Um bom emprego concursado em Brasília tem muita história assim. Talvez vá aposentar cedo. Muitas horas livres, as quais alguns nunca usam para crescer no conhecimento de Deus, no convívio do corpo de Cristo, na visita a pessoas com dificuldades e no apoio financeiro à expansão do Evangelho. Parece que é mais uma coisa para uso próprio do que reconhecer que Deus tem alguma coisa a ver com isso o tempo inteiro. Tem muita gente que fica tão enfeitiçada com a sua própria vontade que ela não consegue participar do corpo de Cristo de modo colaborativo com seus dons. A igreja passa a ser vista só como uma vitrine de problemas. E quem vê a igreja como vitrine de problemas, parabéns, porque aqui é isso mesmo, só tem pecador lutando contra o pecado. Então, se você quiser achar problema, aqui é um bom lugar. É um bom lugar. A nossa marca como crentes não é um selo de reconhecimento por nós já termos conseguido viver como alma pura. Antes é um lugar que reúne pessoas que continuam lutando contra o pecado, que já foi vencido por Cristo, mas Ele deixa que a gente dê uns socos aqui e acolá nas nossas batalhas. Como já estava escrito no livro de Deuteronômio, se aquelas pessoas, se Acasias, se tantos outros, e você e eu, se arrependessem dos seus pecados e mudassem de direção,
Deus não vai desamparar. Lembram de Acabe? Ele se arrepende num pedaço da história e Deus não o desampara. Deus está pronto para ouvir o seu retorno. Até o pai de Acasias, não é? Acabe se arrependeu por um tempo e Deus se compadeceu dele. Mas Acasias não estava mais preocupado com a caixa e não com o conteúdo dela. Tem muita gente aqui em Brasília equivocadamente preocupada e de modo exagerado em agradar seus capitães, seus deputados, seus ministros. No livro dos Reis a gente vê isso aqui também. É um conflito entre a autoridade divina, na pessoa do profeta, e a autoridade secular, na pessoa do rei e seus agentes. Era assim também. E note que não é um conflito qualquer. E sequer um no qual ambas as partes fazem o seu melhor ou o seu pior. Não! O poder de Deus sempre se manifesta vitorioso. A sua vontade sempre é declarada. E o que ele diz, ele faz. As pessoas deveriam se preocupar, portanto, mais com os ministros do Evangelho. Se fosse vocês, eu tentaria agradar esses caras. Não apenas aqueles que são ordenados para serem ministros da palavra, mas toda a boca que anuncia a sua salvação somente por meio de Jesus Cristo é um ministro do Evangelho. Eu me preocuparia mais com ministros do Evangelho. Diante do poder de Deus e de seus ministros, ninguém resiste sem consequências. Ninguém. No contexto mais amplo das histórias dos primeiros livros dos reis, o primeiro e o segundo, o conflito vai acontecer aí entre vai ser essas visões opostas sobre o significado de ser leal a Deus. Sempre que alguém abandona a palavra de Deus e segue outro caminho, ele precisa reinterpretar a palavra escrita e, consequentemente, a adoração. Sempre que há o abandono, a adoração muda. Acasias, no caso, ele nem reinterpretou a palavra de Deus, ele a abandonou completamente e colocou outro modo de adorar a Deus. Ele escolheu lealdade a outro Deus. O ministro de Deus, o leal profeta Elias, lembrou seus soldados que tudo tinha acontecido na presença de Deus e que consultar outros deuses não é uma escolha sem consequências. Observe que tanto faz se a luta pelo poder ocorre nos morros, nas ruas, nas mansões ou no número de cadeiras no Congresso. A luta mesmo está em aceitar e se submeter ao poder de Deus ou não aceitar e não se submeter ao poder de Deus. É com isso que a gente está lidando o tempo inteiro. É sob esta luz que os acontecimentos das narrativas devem ser vistos. É sob esta luz que a sua vida precisa ser vista. É por isso que vale a pena relembrar que Acasias tinha esquecido que a lei é um presente de Deus. Que é o nosso segundo ponto. Elias, o profeta, era um presente de Deus. A lei é um presente de Deus. A instrução de Deus, muitas vezes chamada de lei de Deus, ela sempre foi exaltada com alguma coisa que trazia vida. Se alguém cumprir tudo que Deus fez ser escrito, viverá por essa confiança e lealdade à palavra de Deus. Claro, a gente já tem o Novo Testamento, sabe que ninguém consegue ser leal e cumprir a palavra de Deus, mas não retira o fato de que se alguém fizer isso, viverá. Você, mas ninguém vai conseguir, então morrerá. Simples assim. Se conseguisse, viveria. Se não conseguir, vai morrer. É por isso que fala que eu preciso de Cristo, porque o objetivo da lei é nos conduzir a Cristo. É você olhar e falar assim, eu não consigo. Fala assim, mas tem um que consegue. É por isso que a lei nos conduz a Ele. Ela tem que me conduzir a esse desespero de falar assim, cara, eu já me esforcei, mas eu não consigo. Aí você fala, ok, é assim mesmo. A gente não consegue. Mas seja lá o que for, no Antigo Testamento, a instrução de Deus, ela é tão impressionante que o poeta do Salmo 119
a elogiou em 22 blocos de texto, correspondendo às 22 letras do alfabeto. Vou pegar cada letra e vou dizer em 8 versos de como que a lei é maravilhosa. E mais 8 versos, e mais 8 versos, e mais 8 versos. 22 vezes. Se você não quiser ver toda essa exuberância, você pode ler o Salmo 19. Porque tem um resumo da exuberância da lei nos versos 7 a 10. Ficou mais simpático, né? 7 a 10. Se bem que em termos de exuberância, eu ia querer ler tudo. Você não ia querer? Eu quereria. Então leia. Mas no 19 você tem os versos de 7 a 10. 6 vezes há um elogio e o resultado do que a lei produz. E finalmente vem um comentário acerca do valor e do sabor da lei. Ela é mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel. Mas não para Acasias. Ele recebeu esse presente de Deus. O conteúdo era a sua palavra. A palavra de Deus. Era preciosidade tão grande quanto a parábola de grande valor, o reino dos céus. Mas Acasias não achava assim. Ele recebeu a caixa com o reino dos céus e ocupou-se com o entregador. A crise dele era com o entregador. Ele nem olhou para o presente. Ele não considerou a palavra, mas tinha birra com o entregador. Ele estava ferido, mas ele não queria ser vencedor manco. Isso eu já conheço da história, um tal de Jacó. Ele prevaleceu com Deus, mas ficou mancando. Eu não quero ser manco. Sabe, ele é o oposto daquilo que é melhor perder um olho, uma das mãos, e entrar no reino dos céus e falar assim, não eu não quero ficar doente. Eu também não. É uma das perguntas que a gente faz para Deus, né? Na hora que está com dengue, 9º dia, fala assim, Deus, você não acha que assim, eu podia estar muito produtivo e eu estou aqui há vários dias sem fazer absolutamente nada? Aí você fala assim, tem hora que eu tenho vergonha de mim mesmo. A gente é tão besta, mas assim, num nível muito hard, entendeu? Porque a gente acha que sem a nossa vida o mundo não vai andar. E Deus está tocando esse mundo desde que não havia gente. Ele sabe como é que tudo funciona e o que precisa para ele funcionar bem. Inclusive eu atrapalho. Ele sabe como fazer as coisas, não é? E a gente fica achando que é com a gente. Bom, Acasias estava ferido, mas não queria ser vencedor manco. Ou não estava disposto a perder um olho ou uma das mãos para herdar o reino dos céus. Ele queria primeiro resolver o seu problema físico. Esse era o seu problema. Parece alguns crentes que a gente ouve, não é? Pastor, o meu problema é esse aqui, ó. Vou facilitar para o senhor. Eu trouxe até anotado no papel aqui para não esquecer. O meu problema é esse aqui, ó. Deposita para mim e tudo fica resolvido. É bom, não é? Está fácil de resolver. Acasias, quer dizer que o seu problema não eram as rebeliões no seu reino. O seu problema não era ter abandonado a Deus. O seu problema não era ter adotado bezerros como deuses. O seu problema não era adorar o Deus Baal. O seu problema não era ser um líder que levou o povo a pecar. O seu problema não é irritar a Deus com as suas decisões. E ele estava achando que o seu problema era físico. Mas sabe de uma coisa? Talvez a gente tenha mais coisa em comum com Acasias do que a gente gostaria de admitir. Como se costuma dizer, se eu tiver apenas saúde, o resto a gente corre atrás. Fala, sério? Você vai falar essa frase mesmo? O meu problema, qual é o meu problema? Às vezes as pessoas falam assim, de modo impensado. O meu problema, pastor, é uma doença. É um mal que, inclusive, Deus insiste em não tirar. O meu problema, pastor, é essa igreja que não faz as coisas do jeito certo. O meu problema, pastor,
são as atitudes do meu cônjuge. O meu problema são os filhos que o Senhor me deu. O meu problema é que o mundo não entende que tudo que eu quero é servir a Deus e viver em paz. E ficam me chamando para colocar o lixo para fora, para ajudar na casa. Eu só quero viver em paz. Legal, não é? Eu também quero viver em paz, desse jeito. E o que mais me assusta é que a gente pode ser um crente assim e manter o comportamento adequado. Ir à igreja, cantar, orar, ofertar, entregar o dízimo. Mas o modo como a gente se relaciona com Deus no correr dos outros dias, quanta diferença! Porque aí você vai ver as opções que batem à sua porta. Ansiedade? Tome isso. Não consegue dormir? Tome isso. Nervoso? Tome isso. Apetites desordenados? Tome isso. Não consegue vencer tentações? Tome isso. É bom que a gente não precisa nem falar com Deus, né? Ajuda? Ajuda nada. O tempo todo você tem escolhas. Ou você acessa Deus, e as pessoas refletem assim: se eu acessar Deus, Deus trabalha com a agenda dele. E assim, tá difícil, está parecendo, sabe, quando você, Sul América, Bradesco e outros, você liga, o cara tem consulta para daqui a 5 meses. Que agenda é essa? Que agenda é essa? Então tem gente que não quer acessar Deus porque Deus trabalha com a agenda dele e tudo demora. Aí tem um outro plano, que tem deuses domiciliares. É tudo que eu queria, medicina domiciliar. Aí adota um Deus domiciliar qualquer. Eles podem te ajudar mais rápido. Adote um Deus domiciliar e tudo ficará mais claro. E se você não quiser adotar um porque você é protestante, adote seu próprio coração. Adote o seu próprio coração. O nosso coração, ele é uma fábrica de soluções rápidas. Leve isso em conta. Eu colocarei isso num folheto. Vender o ser humano com seu próprio coração. Vocês querem entender como é que isso irrita Deus? Quem tem filho, e quem não tem, não fique chateado não. Pensa como filho, nessa hora. Mas os que têm filho reflitam assim: se o seu filho ou filha passa a questionar a sua autoridade, afinal, eles têm ido à casa de outros amigos e eles são bem mais legais do que vocês. Eles deixam fazer qualquer coisa, enquanto que aqui em casa tudo parece proibido. Ou então, se seu filho ou filha passa a questionar a paternidade de vocês, eu nem devia ter nascido mesmo. Eu não quero nem que me chamem mais de filho ou de filha. Vocês não são os pais que eu escolheria. Casal frustrado, chateado, lágrimas rolando. Olha o álbum de fotos. Eles eram pequenos, eram tão legais. E vê o quanto que os filhos se parecem com vocês. Claro, os filhos negam qualquer semelhança física, especialmente comportamental. Enquanto essas contestações ocorrem da autoridade e da paternidade, em geral, os pais continuam provendo a casa com comida, bebida, água, luz, internet, lavando e passando. Para o cara bater na tua cara. É um comportamento assim que provoca Deus a ira. As pessoas respiram, andam e estão no colo de Deus o tempo inteiro. Todo ser humano. Porque se Deus soltar da mão dele, ele morre. E no colo de Deus estapeiam Deus no rosto e negam terem sido criados por ele à sua imagem. Essas pessoas acham que o sentimento de justiça ou de injustiça herdou de quem? Ou então os cenários maravilhosos das fotos das férias aconteceram ao acaso. Mas as pessoas estão se cuidando melhor. Estão evitando glúten e tudo mais na vida. Tomam agora sol
e respiram. E Brasília ajuda, porque como não tem muita poluição, é um lugar excelente. Você toma bastante sol, pode contemplar bastante e pronto. Você tem uma vida muito melhor. Isso vai promover a longevidade. Pensa nisso, Marcelo. É muito besta, não é? Desfrutam do sol e da chuva para reclamar dos dois. Desfrutam da abundância de alimento, mas agradecem à mãe natureza. Desejam aos amigos muita luz, mesmo que só possuam trevas dentro de si. Como se diz, dar esmolas com o chapéu dos outros é fácil, né? É fácil. Acasias encarnava esse papel. E essa noite o profeta pergunta novamente: não há Deus em Brasília? Para que a gente vá buscar qualquer outra coisa, não há Deus em Brasília? Até quando muitos cristãos vão continuar a se esconder da comunhão de serviço no corpo de Cristo? Até quando vão recorrer a conselhos, mesmo de ímpios, apenas para não ficar exposto a alguém conhecido do corpo de Cristo? Até quando deixarão seus filhos expostos à selva deste mundo, porque vocês têm coisa mais importante a fazer do que ensinar o caminho de Deus e verificar como eles estão andando? Porque se eu falar só ensinar o caminho de Deus, eu falo assim: eu levo ele para a escola dominical, eu largo lá e estou ensinando o caminho de Deus. Porquice. Não. Está conversando, está vendo como é que ele está entendendo as coisas? Como é que ele está andando nesse caminho? Como é que ele interpreta esse caminho? É por isso que a gente tem que considerar seriamente, não só que o profeta foi um presente de Deus. Elias foi um grande presente de Deus. A lei foi um grande presente de Deus, mas não tem presente como esse. Jesus, o presente de Deus. Saiba de uma coisa? Acasias, ele não conseguiu ver a preciosidade da palavra de Deus por meio do profeta. Estava só preocupado com o entregador da mensagem. Essa é a cena em que a caixa é mais importante que o presente. Mas já aconteceu coisa bem pior na história. Bem pior. Pessoas desprezaram a palavra de Deus e a caixa. E você já sabe quando aconteceu isso. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele curou muitas doenças e enfermidades. Ele é o Deus Rafá. Ele é o Deus que cura. Mas ele não é acessado. Deus não atua aqui em Brasília? O presente de Deus já nos foi dado. Não se impressione com a caixa. Ele é Jesus, o Deus homem, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, para que todo aquele que acreditar nele receba a vida eterna. Neste caso, historicamente, as pessoas desprezaram o conteúdo e a caixa. Olharam para a caixa e falaram assim: para, isso é coisa do demônio. Ou então, você acha que esse bebê é grande coisa? Herodes chegou a fazer: ele é o rei de vocês? Ok. Coloca um hobby real nele. Veste ele com uma roupa real. E devolve. Já teve gente que desprezou o conteúdo e a caixa. Mas foi essa caixa que nos foi mandada, para que a gente saiba que nós temos Deus em Brasília. Tem os seus ministros, os seus profetas, a sua palavra. O que mais que a gente precisa? Deus continua agindo, nos falando por intermédio dos seus ministros do Evangelho, curando. E quando eu falar curando, não pensem só naquelas curas, fala assim: eu queria deixar de ter a doença tal. Tem curas bem mais sérias que nós precisamos. Mais sério do que ter uma doença terminal é terminar a vida e não ter vida eterna. Então, a melhor cura que pode acontecer é saber que nós estamos nos braços de Jesus e que Ele é o Senhor da vida.
Essa é a grande cura que eu preciso, na verdade, ser curado de mim. Acasias não estava entendendo isso. Ele estava preocupado com o entregador. Eu espero que você se preocupe com o conteúdo e aprecie a caixa que Deus enviou, porque Ele já fez isso. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela caixa que, do jeito que o Senhor descreve, não havia beleza, não havia formosura. Parecia uma pessoa aflita, uma pessoa a quem nós não prestaríamos muita atenção. Mas era Deus Filho, Jesus Cristo, trazendo a Tua palavra, e a palavra de vida. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome, ó Pai, por não ter nos iludido ou nos atraído como se fosse uma isca com uma caixinha maravilhosa, mas que nós pudéssemos ver as coisas como elas são, no mundo quebrado, alguém que se identifica com a nossa quebradura e chega com um ar de quebrado, como nós somos, mas que é o Deus Filho, o Deus Homem. Obrigado, Deus, porque é a Tua palavra encarnada, a Tua palavra encarnada que venceu todo o mal e venceu toda a quebradura. Ajuda-nos, Senhor, a refletir seriamente se nós não estamos mais para Acasias do que para discípulos de Jesus Cristo, recorrendo a outras soluções, não indo ao Senhor, porque o Senhor tem uma agenda Tua, no tempo Teu, e isso nos exaspera. Tem misericórdia de nós e guia-nos, Senhor. Ajuda-nos a refletir mais sobre isso no correr da semana. Recebe nossa gratidão e louvor por quem Tu és, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida. E que bom saber que o Senhor atua aqui em Brasília também. Bendito seja o Teu santo nome, nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém.